Não existem planos maiores que os planos de Deus. E não existem reuniões secretas tramando contra a sua vida que o Senhor não esteja sabendo. E Ele pode sim fazer com que isso chegue até os seus ouvidos, trazendo a revelação daquilo que estavam tentando tramar no escondido. E eu vou te mostrar isso dentro da Bíblia. Bora lá! Graças e paz, queridos, bem-vindos ao Devocional Pregai. Nós estamos lendo o livro de Atos dos Apóstolos e hoje é dia de lermos os capítulos 22, 23 e 24. Amém? Eu quero compartilhar aqui um texto que fala da tentativa, uma das tentativas de matarem o apóstolo Paulo. Amém? Quero ler com os irmãos Atos, no seu capítulo 23, do versículo 12 ao versículo 22. A palavra do Senhor diz assim: Na manhã seguinte, alguns judeus se juntaram para conspirar, jurando solenemente que não comeriam nem beberiam antes de matar Paulo. A conspiração envolveu mais de 40 homens. Foram aos principais sacerdotes e aos líderes do povo e lhes disseram: Juramos solenemente, sob pena de castigo divino, que não comeremos nem beberemos antes de matar Paulo. Agora peçam vocês e o conselho dos líderes do povo que o comandante traga Paulo de volta ao conselho. Finjam que os senhores desejam examinar o caso com mais detalhes, nós o mataremos no caminho. Contudo, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, soube do plano deles e foi à fortaleza contar a seu tio. Então, Paulo mandou chamar um dos oficiais romanos e disse: Leve este rapaz ao comandante. Ele tem algo importante para lhe contar. O oficial o levou ao comandante e explicou: O preso Paulo me chamou e pediu que eu trouxesse ao senhor este rapaz, pois ele tem algo a lhe contar. O comandante tomou o rapaz pela mão e o levou à parte. O que você quer me dizer? Perguntou. O sobrinho de Paulo respondeu: Alguns judeus pedirão que o senhor apresente Paulo diante da reunião do conselho amanhã, fingindo que desejam obter mais informações. Não acredite neles. Há mais de 40 homens emboscados para matar Paulo. Juraram solenemente, sob pena de castigo divino, que não comeriam nem beberiam antes de matá-lo. Estão de prontidão, apenas esperando sua permissão. O comandante despediu o rapaz e o advertiu: Não deixe ninguém saber que você me contou isso. Amém, queridos? Olha qual é a situação. Precisamos voltar aqui no capítulo 22 para entender. Paulo, ele vai se dirigir à multidão pregando as boas novas de Cristo Jesus. E nós sabemos que na grande maioria das vezes em que os apóstolos estavam pregando as boas novas do Senhor, gerava-se conflitos, porque os judeus não aceitavam a pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Amém? E daí, o que acontece por mais uma vez? Paulo, ele é preso. E quando Paulo está preso, ele vai ser ali interrogado e açoitado. E quando ele vai começar a ser interrogado para ser açoitado, ele declara a sua cidadania romana. Isso faz com que aquelas pessoas que iriam interrogar Paulo e queria açoitar Paulo fiquem com medo do que poderia acontecer. Então, logo em seguida, Paulo vai entrar numa discussão juntamente ao conselho dos líderes e ele vai continuar apregoando o Evangelho de Cristo Jesus. E ao perceber que ele está ali no meio de fariseus e saduceus, ele vai declarar quem ele era de origem, E isso causa um alvoroço, porque ele vai declarar que ele acredita na ressurreição dos mortos nos últimos dias. E isso causa uma divisão, porque parte daquele concílio acreditava nisso e a outra parte não acreditava. E eles começam a discutir fervorosamente. E por isso Paulo, ele é retirado dali e ele é levado para a prisão. Já no capítulo 23, acontece isso, de que o sobrinho de Paulo
fica sabendo desse plano que fizeram para matar o seu tio, o apóstolo Paulo. Ele vai contar para Paulo, Paulo orienta a ele falar com o comandante, e o comandante então fica sabendo deste plano. Por meio desse comandante, manda Paulo para Cesareia, para que assim ele possa ser interrogado ali e ficar preso ali com Félix. E Paulo vai para aquele lugar, ele fica preso, e aqueles mesmos acusadores que planejavam a morte de Paulo vai então a Cesareia prestar suas tais acusações contra Paulo. Mas interessante é, qual era a acusação contra Paulo? Paulo estava sendo acusado de pregar as boas novas, que aqui nós vamos ler como ele pregava sobre o caminho. Quem é esse caminho? É o Senhor Jesus. E não tem como uma pessoa que ela é convertida, ela não pregar sobre o Senhor Jesus, porque a vida dela é voltada para a honra e glória do Senhor. O Senhor, ele é glorificado através dessa vida, através desses atos, através das atitudes dessa pessoa que serve ao Senhor. E Paulo, por sua vez, sendo um exemplo de homem de Deus, não poderia ser diferente. Então, qual era a acusação contra Paulo? De que ele estava pregando as boas novas de Cristo Jesus. Mas por que eu estou falando isso? Porque conosco também não é diferente. Existem pessoas, sim, em mesas, tramando coisas, planejando coisas contra as nossas vidas. E às vezes são pessoas que nos rodeiam, nos conhecem, e elas tramam sim, fazem planos sim contra nós por simplesmente estarmos aos pés do Senhor e pregando as boas novas de Cristo Jesus por onde quer que nós passamos. Amém? Então não se assuste quando chegar até você a notícia de que estão tramando algo contra você. Simplesmente fique firme e confie no Senhor, porque o mesmo Senhor que te trouxe essa revelação de que estavam tramando contra a sua vida é o mesmo Senhor que te dá livramento. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz, Senhor Jesus.